A você, meu irmão, minha irmã, muita paz, muita alegria no seu coração. Estamos começando a nossa live de hoje, 24º domingo do tempo comum. Estamos aí em comunhão com o Senhor nesse final de semana, na nossa liturgia, não é isso? Que você tenha um bom fim de semana, um domingo muito alegre, cheio da graça de Deus. Amém? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você, minha irmã, meu irmão, muita paz no seu coração. Hoje, domingo, nós estamos aí no 24º domingo do tempo comum, é isso? E estamos tendo aí as instruções de Jesus para a nossa vida, para a nossa caminhada, onde o Senhor, nas suas pregações, com os seus milagres, vem trazer para nós a palavra da vida. E nós estamos no mês da Bíblia, não podemos esquecer de valorizar a palavra de Deus nesse mês, principalmente nesse mês, muito mais ainda nesse mês em que a igreja nos convida a celebrar a Sagrada Escritura, a palavra de Deus, tá bem? Isso aí para nós é fundamental. Olha bem, na primeira leitura de hoje, nós temos o livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico, na verdade, o nome real seria Siracida, não é isso? Mas ele pegou esse apelido eclesiástico por causa da eclésia, né? Que lá no começo da igreja, esse livro era muito usado para a formação dos jovens, para a instrução dos jovens na igreja. Aí ficou o livro da igreja, eclesiástico, eclésia, né? E o nome Sirácida, que é o nome dele propriamente dito, ficou assim um pouquinho de lado, né? Então nós temos aí o livro do Eclesiástico, tá bem? O livro do Eclesiástico, ele na verdade são sentenças de vida, que vai trazer para nós motivos para a nossa vida, para organizar, para permear a nossa vida dentro da moral, da ética, dos bons costumes, não é isso? Então, se você notar bem, cada verso, cada versículo desse trecho, por exemplo, mas o livro todo é assim, cada versículo, ele por si só, ele se basta. Porque ele tem começo, meio e fim no próprio versículo. Olha bem para você ver. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Pronto. E é verdade, não é verdade de fé? Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Outra sentença, que também é uma verdade. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Outra sentença. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Você entende? Cada versículo é uma verdade para nós, para a nossa vida, para a nossa educação, para nós sermos pessoas melhores, sempre assim. Então, esse trecho do livro do Eclesiástico vem mostrar para nós que nós somos pecadores, que nós precisamos perdoar o próximo, nós precisamos pedir perdão a Deus, e os nossos pecados é perdoado à medida que também nós sabemos perdoar, né? Deus não pode perdoar um coração fechado, né? Deus nos perdoa à medida que nós perdoamos, não é verdade? Então, todo o livro do Eclesiástico é assim, e o texto que nós temos hoje para nossa reflexão é justamente essas sentenças de vida que nos chama ao perdão, ao amor e à misericórdia com o irmão. No versículo 9, pensa nos mandamentos e não guarde rancor do teu próximo. Versículo 9, pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Olha só que maravilha! São sentenças de vida
que nos instrui a sermos bons cristãos, bons filhos de Deus, né? Que tenhamos com o irmão uma comunhão de vida muito agradável. Na segunda leitura, aí é São Paulo que vem nos falar, na carta aos Romanos, né? Ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Por que vivos ou mortos nós pertencemos ao Senhor Jesus? Por que toda a nossa vida está nas mãos do Senhor? Aí vem o versículo 9. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Então Jesus é o Senhor de tudo, não é isso? A Sagrada Escritura vai nos dizer isso, né? Que todo joelho se dobre, porque Jesus foi elevado para o Pai como Senhor do céu e da terra, né? E quer estar na terra, no céu, nos infernos, toda língua professa que Jesus é o Senhor. Então Ele é o Senhor de tudo, da nossa vida, da nossa morte e de todo o nosso ser, tá bom? Isso é fundamental para nós. Agora, quando nós olhamos para o Evangelho, vamos pegar aí na sua Bíblia, Evangelho, Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35, tá bom? Mateus 18, 21 a 35. Versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar conta com seus servos. Quando começou a ajustá-la, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Como ele não tinha como pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e seus escravos. Olha bem, todos os seus bens para pagar sua dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que tinha passado. Então seu senhor chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicastes. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos prestar bem atenção, né? Jesus é o Senhor dos vivos e dos mortos. A segunda leitura nos fala. A primeira leitura de Eclesiástico vem falar para nós sobre o amor ao próximo, o perdão ao próximo, servir ao irmão, estar em comunhão com ele, estar numa vida de oração que nós vamos receber a graça de Deus à medida que amarmos o irmão e perdoar cada um. E o Evangelho, então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus é muito séria para nós. Pedro foi mostrar para Jesus que ele já tinha entendido. Eu já entendi. Eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes, né? Isto é, 7 é o número da perfeição. Então eu devo dar um perdão perfeito ao meu irmão? Ah, Jesus, sim, sim.
você deve dar um perdão perfeito ao seu irmão e quantas vezes for necessário. Aí Jesus estica a coisa, né? Porque o Pedro pensou assim: não, eu devo perdoar meu irmão mesmo, com toda certeza no meu coração, né? Com toda sinceridade. Jesus falou: tá certo, Pedro, mas não é só 7 vezes, é 77 vezes. Isso quer dizer perdoar sempre e de coração. Jesus está exigindo de Pedro e de nós um coração que perdoe, que ame, um coração que não guarde rancor. É o que o Senhor está dizendo. E para ilustrar o que Jesus está falando, ele conta essa parábola. É a parábola do rapaz que devia uma grande soma, mas é uma grande soma. Seria como ganhar umas 10 vezes na Mega Sena o que ele estava devendo para o seu senhor. Então era uma dívida praticamente, olha, impossível dele pagar. E ele ainda estava falando: me dá um tempo que eu vou pagar, né? Por favor, não me mate, não tira minha família, não tira meus bens, eu vou dar um jeito de pagar, sabendo que não tinha condição de pagar. Era uma dívida praticamente impagável, né? Porque ele não tinha como resolver aquela situação. Mas ele clamou ao Senhor: me dá um tempo, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. Eu vou pagar, eu vou fazer de tudo para pagar essa dívida. Eu preciso de tempo para pagar a dívida. Impressionante. Esse servo não falou assim: diminui a dívida para mim, deixa eu pagar menos, tira o juro. Né? Ele não falou nada disso, ele falou assim: eu vou pagar. Ele não questionou o valor da dívida, não questionou, não pediu um abatimento na dívida, não pediu nada, ele pediu prazo para ele pagar. O Senhor viu que esse servo estava com sinceridade no coração e que ele não estava apelando para o Senhor para diminuir a dívida, mas estava pedindo um tempo a maior para que ele pudesse pagar, sabendo que ele não ia ter condição de pagar. E o Senhor sabia que ele não tinha condição de pagar. Aí o Senhor usa de compaixão, usa de misericórdia e perdoa-lhe a dívida. Ele sai dali feliz porque foi uma dívida perdoada, mas ele não aprendeu. Porque aí um companheiro igual a ele, servo igual a ele, um companheiro dele, que estava devendo lá uns R$ 500 para ele. Ele chegou e sufocou o caboclo: me paga, me paga. O rapaz fez a mesma coisa. Dá-me um tempo. O rapaz não pediu abatimento, o rapaz não pediu para ele perdoar a dívida, o rapaz pediu prazo. E ele estava usando de justiça com o cara: eu quero o que você me deve. Ele não pediu juro, não aumentou a dívida, não fez nada. Ele queria receber o que o outro devia para ele. Mas ele usou de justiça. É justo que você me pague porque você me deve, mas não soube usar de misericórdia, de compaixão. E o amigo dele pediu compaixão, ele não deu compaixão. Os outros amigos, olha só, nem foi aquele que não foi perdoado a dívida, mas os outros viram aquela situação e foram até o Senhor. Senhor, o Senhor teve compaixão dele e perdoou uma dívida monstruosa, mas ele não teve compaixão do seu irmão. Nessa hora o Senhor ficou indignado. Você não aprendeu a lição? Eu tive compaixão de você, eu tive piedade de você, eu tive misericórdia de você, e você não aprendeu para ter misericórdia do seu irmão? Olhe bem você, minha irmã, meu irmão. A misericórdia que Deus tem para com cada um de nós, dia a dia, perdoando-nos, lavando, vindo até nós na nossa pequenez, nos nossos pecados, muitas vezes imundo de pecado. O Senhor derrama a graça que Cristo conquistou na cruz para nos libertar do pecado. E Ele faz isso de graça. E se durante o dia nós pecarmos 7 vezes, Ele perdoa 7 vezes.
sem cobrar o pecado anterior. Basta que tenhamos arrependido. Agora, como que nós não vamos perdoar o irmão? Como que nós não vamos usar de misericórdia ao próximo? O próximo que pecar contra nós, como que nós não vamos perdoá-lo? Foi o que aconteceu com esse jovem que não aprendeu a lição da compaixão. Aí ele foi atirado. O Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração. Nós temos que ter esse perdão em nós. Nós temos que ser homens e mulheres de perdão, homens e mulheres de misericórdia, que vamos chegar ao outro levando a palavra, o amor de Deus, a misericórdia divina. Que você, meu irmão, minha irmã, nesse final de semana, 24º domingo do tempo comum, mês da Bíblia, mês da palavra de Deus, possamos mergulhar em Deus e buscar em Deus a misericórdia e buscar em Deus sermos misericordiosos com os nossos irmãos. Amém? Guarde a palavra no teu coração, permita que ela gere vida na sua vida, para que você possa amar, servir e perdoar. Amém? Eu quero fazer um convite para você, minha irmã, meu irmão. Amanhã, segunda-feira, às 7 horas da noite, nós teremos um grupo de oração. 7 horas começa o grupo com a oração do terço, rezamos o terço mariano. Depois do terço nós teremos o grupo de oração. E amanhã, de forma especial, vamos fazer um grupo de oração amanhã, de forma especial, exatamente, vamos fazer um grupo de oração de cura interior. Vamos clamar a Deus para curar as feridas do coração, essas feridas que durante toda a nossa vida nós fomos adquirindo, feridas, traumas, machucaduras. Vamos clamar a Jesus que venha curar, venha lavar, purificar a estrada da nossa vida. Amém? E eu convido a você a estar conosco. Pode ser? Amanhã, segunda-feira, às 7 horas da noite. Diz já a nossa produtora aqui. Que Deus abençoe, muita paz, muita alegria no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.